beijo, viu? Aliás, um beijo pra você que tá em casa e recebe a gente tão bem sempre, né? Tão amiga? gostoso, início de tarde, Ou na como rua, falando não sei. nisso. Na rua. Às vezes eu fico imaginando onde as pessoas estão assistindo falando nisso. Muitas vezes é isso, almoçando, né? Esperando para passar por uma consulta de repente, hospital. ou em casa, no hospital. Legal, manda uma foto, mostre pra gente onde você tá assistindo falando nisso hoje. A gente vai adorar receber a sua participação aqui, tá bom? Hoje também com um assunto muito importante, porque todo mundo um dia vai envelhecer. Graças a Deus, que envelhecer é privilégio, viu, gente? É isso, a gente vai falar sobre o envelhecimento com mais detalhes daqui a pouquinho, né, amigo? Muito legal, muito diferente. Mas olha, hoje eu estou fantasiada de colher do Masterchef. Verdade, Amiga, você tá inteiro de só bem faltou clarinho. um M aqui, né, gente? Que aí eu tava com colherzinha do Masterchef. Gostei pra do lembrar seu você look. que hoje à noite... Você gostou, amiga? Gostei. Você tá linda. Muito obrigada. Hoje eu tô bem em jornalismo. Tá chique. Tá matando saudade? Não de tudo, né, amiga? Só das coisas. Abafado. Volta aqui, vamos lá. Masterchef, gente, hoje à noite, baião de dois. Você gosta de baião de dois? Ai, amigo. É arroz, feijão. Então, eu parei assim pra pensar. Pra lembrar, que eu né? acho que eu não comi. Ai, você vai... Amiga, então tem que assistir o Masterchef de hoje pra você passar vontade. Porque quem ama o arroz e feijão, gente, ama o baião de dois, que é delicioso também. Então vai ter um desafio. Hoje à noite tem um Masterchef pra vocês, ó. Tá aqui, ó, lembrete pra vocês. Vamos ver o que vai ter no programa de hoje? Bora! O Falando Nisso Band está no ar. Terapia celular, 1 mês de tratamento e remissão do câncer. A tecnologia está sendo desenvolvida e aplicada pela USP em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Até agora, 14 pacientes com linfomas ou leucemia foram tratados com as células CAR-T. Em todos os casos, houve pelo menos 60% de remissão no tumor. Temporada dos Arraiás. Comércio otimista com festas juninas. Nesta loja no centro de São Paulo, região da rua 25 de março, as festas juninas representam o terceiro maior lucro do ano, perdendo apenas para o Natal e a Páscoa. E olha, entrar no clima não sai muito caro não. Para comprar a gravata e o chapéu, eu gastei menos de R$20. Cresce o aluguel de depósitos, itens pessoais e estoques de empresas. Guardar tudo o que precisa alugando um box como esse em um galpão tem sido cada vez mais comum no Brasil. De acordo com a Associação do Setor, o crescimento foi de 24% no último trimestre de 2022, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Mais álcool no mercado, super safra de cana-de-açúcar. Esse crescimento na produção do etanol e do açúcar é um prenúncio positivo para a economia. Se esse ritmo permanecer, os especialistas acreditam que os preços vão ser pressionados para baixo e, com isso, ajudam a reduzir a inflação. E no estúdio vamos aprender a envelhecer bem e com qualidade de vida. Terça-feira, dia 30 de maio, Falando Nisso Band começou. Tá certo, e a gente vai conversar com vocês um pouquinho agora, então, com a mensagem do dia sobre a mudança. Encare a mudança como essa oportunidade de ver algo novo que você nunca viveu. É isso, o novo é a possibilidade de transformar o que não estava bom em algo muito melhor, em algo excelente, muitas vezes. É legal a gente ter essa visão, né? É mesmo, né, amiga? Transformar o novo em algo bom. Cai naquilo que a gente falou ontem, e ressignificar. A gente está tão acostumado a fazer de um jeito e a gente precisa mudar, isso é bom. Porque a gente vai ter uma nova experiência, né? Vamos estar abertos a essas mudanças, né? Enfim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu confesso. Em ressignificar? Não, em mudanças. Eu às vezes gosto de uma rotininha, sabe? Vai aos poucos, amigo. A gente tem que fazer a mudança aos poucos na nossa vida. Senão não Mudar dá. tudo de uma vez não dá, porque a gente não aguenta, é igual dieta. Não adianta a gente fazer a dieta e mudar radicalmente. Muda um pouquinho a cada dia. Quando eu faço dieta radical, dura 2 dias. No terceiro eu já tô comendo tudo que eu não ninguém tinha aguenta, comido. ninguém é bem de isso ferro, mesmo. né? Vamos falar de prêmio? Olha só que bacana, kit da Polipet da Ortovip. E aí, para você participar, para você concorrer a esse kit, tem que ir lá no @falando nisso Band.
Você tem que seguir a Polipet, a Ortovip, marcar 2 amigos por comentário. Pode participar quantas vezes você quiser. Dia 31, amanhã já, né? A gente vai mostrar quem foi o sortudo. Ai, que rápido que passou, gente. Aí aproveita também que tem um outro sorteio no Instagram para você concorrer. São cadeiras da Sicredi. São 2, tá bom? A gente tá sentadinho aí, vocês estão vendo? Então você tem que curtir a fotinho, tem que marcar 2 amigos por comentários, tem que seguir tanto a gente, o @falando nisso Band, como também a Sicredi, @Sicredi Vanguarda. E aí você participa quantas vezes quiser. Amanhã já mesmo a gente vai fazer o seguinte, a gente faz o sorteio e já anuncia para vocês. Então não perde tempo, amiga, porque a gente tá há 1 mês já falando desse sorteio. Né? Bastante. Vamos aproveitar então, tá a fim de participar da nossa enquete com 2 perguntinhas super interessantes. Vamos dar uma olhada então. Sabe o que é a ciência da gerontologia? 100% dizendo que não. Ai, que é uma palavra que a gente não conhece, né, É amiga? nova, acho que é Eu atual, aprendi inclusive. aqui, na né? verdade, no programa, que eu acho que quem tá em casa não lembra. Mas olha só, sabe como envelhecer de forma saudável? Metade dizendo que sim, metade dizendo que não. Bem então, dividido. É bem dividido. O assunto de hoje realmente interessa a todo mundo, porque se Deus quiser, um dia todo mundo vai envelhecer, né, gente? Porque envelhecer é sinal de vida que você está vivendo. Então, você já parou para pensar como que vai ser a sua velhice? Os recursos médicos, tratamentos, políticas públicas que farão parte da sua vida no seu futuro? E hoje, né, como estão envelhecendo os nossos idosos? A gente vai falar sobre gerontologia e a nossa convidada é a coordenadora da pós-graduação da Univap, que é a Pérola Braga. Pérola, seja muito bem-vinda, viu? Prazer, gente, estar aqui novamente com vocês. Voltou, porque foi tão boa a conversinha que a gente teve com ela de 3 minutinhos, que a gente falou, gente, tem que fazer um programa inteiro Dá sobre para fazer, isso. tem assunto, Tem né, Pérola? assunto, muito assunto. Que ótimo. Vamos falar então, né, o que faz a gerontologia? A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, sob todos os pontos de vista, físico, biológico, social, jurídico. Então, é a ciência que estuda o envelhecimento como um processo humano. Que lindo, né, gente? Eu vou ser sincera, quando você veio a primeira vez, Pérola, eu até me assustei com a palavra, porque eu não conhecia. Porque existe, então, um curso, até a gente pode comentar aqui da Univap. Sim. Quanto tempo dura esse curso? Como que é? Só para a gente entender quão sério e quanta coisa a pessoa precisa estudar para ser formada como gerontóloga, é isso? Vai ser especialista em gerontologia, porque agora tem a graduação, até pela USP, a USP agora criou a graduação. Existem cursos pelo Brasil já para graduação, não mas é medicina. Começou como pós-graduação, porque não é assim, medicina, não é isso. medicina. A gerontologia, ela é um estudo multidisciplinar, ela é um gênero do qual tem um gênero que todo mundo conhece, que é a geriatria. Sim. Né? A geriatria é o estudo do envelhecimento sob o ponto de vista médico. Agora, a gerontologia, ela faz todo esse estudo do ponto de vista de todos os fatores. Então, ela é um curso multidisciplinar de 1 ano e meio, né? Nesse 1 ano e meio, que são 3 semestres, onde os alunos é multidisciplinar, então qualquer graduação pode fazer essa pós-graduação e vai aprender os direitos da pessoa idosa. Tem uma matéria, que é uma das matérias que eu leciono, que é família e envelhecimento, ou seja, como é que fica a família em relação ao envelhecimento, não é? Como é que a família se comporta ao longo de todas as civilizações em relação ao envelhecimento, outras culturas, não é? A parte de geriatria também, noções de geriatria, psicologia do envelhecimento é um outro conteúdo que eles têm. Então, assim, são vários conteúdos para que se tenha uma visão global do envelhecimento, de todas as demandas que o envelhecimento proporciona. Política pública, então tem matéria de projeto social, de política pública, para entender quais são as políticas públicas, por exemplo, que eu posso desenvolver voltadas para essa questão do envelhecimento, né? Porque, como a gente falou na outra vez, é a população que mais cresce no Brasil. Então, isso exige também um preparo de toda a sociedade, né? E a política pública não fica fora disso. Com certeza. Fica aí a dica, né? Para as prefeituras da nossa região já pensarem em profissionais atuando nessa área e o quão importante é para direcionar exatamente políticas públicas para a gente que um dia vai envelhecer, para você que está assistindo, enfim, é fundamental. Ô Pérola, vamos fazer um raio-x, que eu fiquei curiosa, um raio-x da nossa região, né? Qual é a porcentagem de idosos na nossa região? Quais as principais características desses idosos que moram aqui na RM Vale?
região metropolitana do Vale. Aqui nós temos em São José mais ou menos 13% da população com mais de 60 anos. Mas a característica da região é diferente. Nós temos cidades menores que têm uma população de idosos muito maior, chega a 20%, que é uma exceção nos dias atuais. Então, aqui na região, por exemplo, Areias, Natividade da Serra, outras cidades um pouco menores, têm uma grande população de pessoas idosas. E São José está com 13%, mas a perspectiva é que até 2025, quer dizer, daqui a pouquinho, chegue em 15, 16, até 18% da população. Quer dizer, muita gente, é quase um quarto da população. Bastante. Que coisa, gente. Até porque foi isso que chamou a atenção da gente mesmo, para trazer esse assunto para você que está em casa. Porque eu lembro que você comentou na última entrevista que num futuro não muito longínquo, gente, olha só que interessante, a média de idosos na nossa região vai ser de 25%. Sim. E hoje a média nacional está em 18%, né? Em algumas cidades da nossa região, a porcentagem está em 20%. Isso, já está em 20%, vai chegar a 25%. Então, e algo aí São José, Taubaté, são cidades que são polos, né? Referência de saúde e tudo mais, então precisam se preparar para essa nova demanda, para essas exigências que vão surgindo. E a sociedade, ela acaba acolhendo características diferentes, porque por ser uma sociedade que tem muitos idosos. E aí os idosos de São José dos Campos, como você me perguntou, na verdade da região toda, né? A característica daqui é que são idosos que estão se percebendo como cidadãos, como participantes, são pessoas muito atuantes, muita gente trabalhando, né? Muita gente participando de centros de convivência, participando também da vida política, se manifestando. Então é uma região que realmente as pessoas se estão percebendo enquanto envelhecidas, e isso é muito bom para a gente. Pelo menos aqui em São José dos Campos, você acredita então que os idosos, eles são mais ativos, estão mais, estão mais presentes? Sim. É isso? Mais inseridos, assim, digamos, na sociedade? Você observa isso aqui em São José? Aqui tem... Por nós termos muitas universidades, Sim. faculdades, nós temos aqui na própria Univap a Faculdade da Terceira Idade. Nossa, que fantástico. Isso traz mãe, vamos muito. fazer, mãe. Isso daí traz muito, as casas do idoso. São José tem sido uma referência em política pública para a região. Né? E o fato da Univap também ter esse curso já há muitos anos, coloca no mercado muitos profissionais qualificados. Eu tenho muitos ex-alunos que hoje trabalham na prefeitura, nos CRAS, nos CREAS, nos centros de saúde, nos hospitais. Então, isso é muito importante, porque você acaba tendo um atendimento de qualidade. Como todo lugar, a gente tem desafios, mas o que acontece? Quando você tem profissional preparado para essa situação, você tem política pública de qualidade, sem infantilização, tratando o idoso como uma pessoa, como um cidadão. Não é? E isso é muito interessante. E eu tenho percebido um aumento, tanto quando na Univap, na pós-graduação, quanto na Faculdade da Terceira Idade, eu vejo idosos muito protagonistas do próprio envelhecimento, sabe? Isso é muito interessante. Excelente. Por isso que São José dos Campos sempre está entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver. Esse é um dos pontos muito fortes que faz com que a cidade realmente fique à frente. Recebi algumas fotinhos aqui, deixa eu mostrar para você em casa. Pode participar com pergunta. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Olha que gracinha. A Sofia assistindo com a Lúcia de Taubaté o programa. Que legal, Taubaté. As duas no sofá, que delícia, grande né? beijo para Taubaté. Gostoso. Lembra que nós pedimos, né, amigo? Isso. Ontem o pessoal fotos. que quisesse mandar, a Juliana Lucena, ela esteve no Dog Fashion Day, mandou uma fotinho também. Obrigado pelo elogio ao evento. A gente fica muito feliz pela sua presença. Quer fazer alguma perguntinha, pode mandar que a Pérola já responde pra gente. Mas agora a gente vai para o nosso bloco de notícias para você seguir com a gente aqui no programa. É isso, uma técnica revolucionária contra o câncer está sendo testada no Brasil. E um paciente, a terapia já deu certo. Em um mês, com a terapia celular CAR-T, esse paciente teve remissão de 100% no linfoma. Paulo já estava em cuidados paliativos quando começou o novo tratamento. Eu não posso deixar de ter ficado assim super feliz. Eu acho que é importantíssimo, né? Você ter, além do apoio da família, você ter, você está calçado na fé e na ciência, né?
A tecnologia está sendo desenvolvida e aplicada pela USP em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Até agora, 14 pacientes com linfomas ou leucemia foram tratados com as células CAR-T. Em todos os casos, houve pelo menos 60% de remissão no tumor. Funciona assim. Células de defesa do próprio paciente são colhidas e alteradas geneticamente em laboratório. Depois são reinseridas no organismo. Com a alteração, elas passam a reconhecer e combater as células cancerígenas. Por enquanto, o método atual é voltado para alguns tipos de leucemia e linfomas. O tratamento contra mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea, também é possível, mas ainda não está disponível no Brasil. O tratamento é caro, quase R$500 mil por aplicação. No segundo semestre, mais 75 pacientes devem ser tratados com verba pública, caso haja autorização da Anvisa para o estudo clínico. Futuramente, o objetivo é oferecer a terapia com células CAR-T no SUS. Para isso, nós ainda precisamos de terminar os estudos, tá? São estudos que vão demorar aí em torno de mais um ano, para que esse produto possa, de fato, ser registrado e estar disponível a todos os pacientes. E o nosso coração enche de esperança também, né, gente? Que notícia boa. Por isso que a gente fez questão de colocar nesse primeiro bloco também, para a gente respirar um pouco, né? Bom, no próximo bloco a gente vai conferir quem não ama as festas juninas que estão chegando, né? Não só a gente gosta, né? O mercado, o comércio também, amiga. É isso, vamos falar sobre festa junina e também você vai conferir o Dr. Otávio Fonseca. Ele preparou algo muito legal pra gente. Vamos ver. Para você que perdeu a entrega do protocolo para a Valdenice, a ganhadora do Quero Meu Sorriso de Volta, na quinta-feira, hoje você vai ver os melhores momentos e também as principais indicações para a técnica de colocação de implantes e prótese sobre esses implantes. Daqui a pouquinho. Já estamos de volta, mas antes da gente voltar a falar sobre o nosso assunto do dia, a gente está falando sobre gerontologia, que é uma ciência que estuda o envelhecimento da população. Tão legal, né, amigo? Muito demais, muito legal. A gente está aprendendo muito hoje. A gente vai receber agora o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Doutor, boa tarde, seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom falar um pouquinho sobre saúde bucal, né? Ai, na última quinta o programa foi tão emocionante, a gente vê o resultado na Valdenice. Então hoje, doutor, para quem perdeu, a gente vai fazer toda uma recapitulação, para a gente ver como começou e o doutor vai comentando os cuidados, até chegar aqui ao vivo no programa. Tem até um vídeo para o doutor ir comentando, porque é um processo que é rápido, porque o doutor já está acostumado, tem todo o esquema também. Então, ela foi primeiro de depoimento, né, doutor, para vocês? Exatamente. Ela faz o depoimento, né? A gente faz alguns vídeos para poder fazer a seleção, né? Ver como é que é o estado de saúde bucal dela e viciar a indicação para o tratamento, né? Aí, o dia que ela foi comunicada, né, sobre a escolha, o Lucas foi ao fez vivo, aqui, né? Mas antes de tudo isso, Lucas, é feito o quê? É feito um exame de tomografia, né? Depois de aprovado, depois de escolhido, nós vamos para o exame de sangue para verificar as condições para fazer a cirurgia. E é marcada a cirurgia para se fazer, né, esse processo, né? É feito o aparelhamento, instalação dos implantes e confecção da prótese. Essa cirurgia geralmente nós fazemos na segunda-feira e na terça-feira nós fazemos a prova da prótese e na quarta-feira nós fazemos a instalação, né? Então são 3 dias de processo cirúrgico. E antes disso houve um preparo que nós fizemos para ela também, que foi relacionado à harmonização, foi feito ali o microagulhamento utilizando a técnica do plasma rico em fibrina, que é do próprio organismo dela. A gente tira o sangue e separa as plaquetas e fibrinas das células vermelhas e é feito o agulhamento. E também foi feito para ela um ultrassom microfocado, né? Então foi um plus ali, né? O Renato, que é o nosso parceiro, também fez a sobrancelha para ela, vou deixar lá, né? Um aspecto bem bacana. E a Noemi fez a parte de embelezamento, unha, cabelo, enfim, aquelas coisas que a gente faz no salão, né, Águida? Ou seja, é uma transformação de verdade, né, doutor? É um dia que ela vai se sentir uma rainha, né?
É isso, sei lá, eu acho que é muito bacana para a pessoa. Ela ficou muito feliz, né? Já esteve no consultório, eu sei como ela era, né? Ah lá, esse é o antes. E essa transformação. Uau! Isso olha o sorriso, que bonito, que natural, né? Isso. E ela aí no programa também mostrando pra gente, Isso. muito grata. Então a gente quer relembrar vocês de casa o seguinte, que você pode viver o mesmo que a Valdenice. Como? Mandando uma mensagem agora pro 988-42-4296. É o primeiro passo para a pessoa fazer uma inscrição, a gente está vendo o programa ao vivo, né? Para a pessoa fazer uma inscrição e mandar uma cartinha, né, amiga? Ou pelo WhatsApp também. Ou você vai lá e marca um horário, mas tem que marcar o horário antes. Ou você manda a sua história pelo WhatsApp com foto. Aí a pessoa participa já também, que é o primeiro passo. Fica esses dois meios, né, para que a pessoa comece a participar do Quero Meu Sorriso de Volta, lembrando que não é um sorteio e sim uma seleção, né, doutora Otávio? Exatamente, né? Inicialmente nós selecionamos cerca de 10 pessoas, aí nós vamos fazer a seleção individual de cada um, né? Todos são chamados, a gente vai ter uma conversa, enfim, aí nós fazemos a seleção. Perfeito, gente. Você vê que incrível a gente acompanhar passo a passo o cuidado e tudo isso sem custo algum para a Valdenice. Isso é incrível, doutor. Mais uma vez eu quero agradecer você, não só por vir aqui hoje no programa, Sim. mas por esse projeto tão incrível. Parabéns. Bacana, Lucas. E então, o pessoal que quer se inscrever, as inscrições continuam abertas, né? A seleção deve ser feita no futuro próximo, tá? Então não perca a oportunidade pelo telefone que vocês estão vendo na tela, que é o 988-42-4296, tá bem? E se quiserem ir lá pessoalmente na clínica, será muito bem recebido, mas por favor, marquem o horário. Né? Chegar sem avisar, gente, na casa de qualquer pessoa é como. falta de educação. E lá eles atendem bastante gente, então realmente tem que precisa, marcar um viu? horário antes. Sim. Obrigado, doutor, valeu mesmo, viu? Obrigado a vocês. Tenham uma boa tarde. Uma boa tarde tarde para você. Para todos Bom, nós. a Maíra Costa vai trazer pra gente agora a previsão do tempo. Ontem ela anunciou que hoje ia esfriar um pouquinho, né, amiga? Tá mais fresco. Chuvinha, né? É. Será que continua ou não? Vamos ver. A previsão para hoje traz em quase toda a região do Vale do Paraíba sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima chega aos 17 graus e a mínima 8 graus. Já em Jacareí, Taubaté e Cachoeira Paulista, as máximas chegam aos 22 graus. Descendo a serra para o litoral norte, a máxima prevista em Caraguatatuba é de 23 graus, com muitas nuvens e chuva em algumas áreas. Ilhabela também tem a máxima prevista em 23 graus, com sol entre poucas nuvens. Em São José dos Campos, a máxima chega nos 22 graus e amanhã a máxima prevista é de 20 graus, com muitas nuvens e período de chuva em algumas áreas. E em Taubaté, a máxima chega aos 22 graus. Vamos voltar para o nosso assunto do dia? Com a expectativa de vida aumentando, é importantíssimo a gente pensar em como a sociedade vai envelhecer. A gerontologia é o estudo multidisciplinar do envelhecimento. Então, hoje a gente está conhecendo mais sobre essa ciência, né, amigo? Pois é, a entrevistada de hoje, gente, é coordenadora da pós-graduação da Fundação Vale Paraibana de Ensino, a Pérola Braga, e está trazendo para a gente algumas questões. Então, eu queria que você reforçasse um pouquinho. É verdade, então, que em poucos anos a gente vai ter mais idosos do que adolescentes no Brasil? Isso. Alguns estados já têm essa característica, mas isso vai ser uma realidade no Brasil como um todo. Por quê? Porque nós temos famílias com menos filhos ou famílias sem filhos, né? Então, e quem nasce vive muito, então a longevidade está muito grande. Então, o que vai acontecer no Brasil como um todo é que a população, nós vamos ter mais idosos do que adolescentes. Uau. Já temos em alguns estados, o Rio Grande do Sul foi o primeiro a mudar, então a gente fala de pirâmide social, mas não é mais uma pirâmide, porque o que é a pirâmide? A base grande e o cume estreito, né? Hoje não. Hoje a gente tem um desenho assim, quem nasce vive, e vive muito. Então, esse é o novo desenho. Interessante, está mudando, né, o desenho. E muda também porque em relação às famílias, pensa bem, antes você tinha lá uma família com 10 filhos, aí os 10 filhos para cuidar da mãe e do pai. Hoje não é mais assim. Hoje você tem idosos que não têm filhos e como diz uma grande amiga minha, filho não é sinônimo de cuidado.
não é? Nem todo filho, às vezes o filho é o agressor e não o cuidador. Então a gente tem que pensar muito nessa relação e como a gente constrói os vínculos e por isso que a política pública é tão importante, para pensar em idosos que são sozinhos, que não têm familiares próximos e que precisam de atenção e cuidado. E às vezes o familiar é uma pessoa boa, mas está longe, mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, né? E aí como é que ficam esses idosos? São N questões, né, que a gente acaba não pensando agora, só quando envelhece. Sim. E aí pode ser tarde para tentar resolver alguma coisa, né, de forma mais assertiva. Ô Pérola, vamos, de repente, deixar pontos ou destacar pontos que existem na nossa região, mas que podem ser mudados para beneficiar esses idosos que hoje vivem aqui. Bom, nós temos que pensar o seguinte, uma das questões mais relevantes é analisar que nem todo idoso é saudável e autônomo. Então, a gente precisa pensar em política pública para todo tipo de idoso. Né? Aquele idoso que tem dependência, aquele que é independente. Então, eu preciso oferecer serviços para todas essas populações que são diferentes. E pensar que todo mundo precisa ser treinado e preparado para atender um público idoso. No shopping, por exemplo, um shopping a gente tem que pensar que com o aumento da longevidade, vamos pensar aqui na praça de alimentação no horário de almoço. Preciso pensar que tem idoso que tem Parkinson, né? E ele tem uma dificuldade de se alimentar, isso é comum. E aí eu vou ter que conviver com isso num espaço de alimentação, pessoas diferentes o tempo todo, mais cadeirantes, mais pessoa com apoio, né, de andador e tudo mais. Então, preciso pensar que os espaços precisam ser acessíveis para essas pessoas, não é? Porque elas vão estar na nossa sociedade, ainda bem que é assim. Então, esses espaços acessíveis com pessoas preparadas para trabalhar o envelhecimento, entendendo que aquilo é uma característica da nossa população, não é mais uma exceção à regra. Nós vamos ter, e temos que pensar que nós vamos conviver assim. Então, vai ter lá, hoje no shopping, você vai ter uma criança pequena junto com os pais, você vai ter uma pessoa mais velha, você vai ter uma pessoa de uns 50 anos, você vai ter uma pessoa de quase 100, tudo isso convivendo. O shopping é um núcleo disso, né? Acho que dá para a gente ver um retrato disso, né? Do que acontece. As famílias multiespécies, os shoppings hoje estão cheios de animais. Por quê? Porque é uma característica da nossa sociedade atual. Precisa pensar em tudo isso, né, gente? Muito legal. Não é somente a questão da preferência na fila. Isso, na verdade, é garantido já, tá tudo certinho, acho que né? foi só um Mas passo é muito pouco. pequeno. Tem também a questão das vagas também para os idosos, que a gente tem que respeitar, seja na rua, seja também num shopping. Então fica essa dica para a gente refletir e pensar também. Deixar uma perguntinha para a gente comentar no próximo bloco. Como lidar com a ansiedade nessa fase da terceira idade? A gente já comenta com você em casa, então, para a gente pensar um pouquinho também. Mas olha, junho tá aí, né, gente? E com ele as temporadas de festa junina. Amigo, você gosta? Amo. Eu também, eu adoro festa junina. Ó, gente que ama, a gente ama com certeza e o comércio também agradece, né? A Marina está com o frevo ensaiado, enquanto a mãe já pensa nas iguarias das festas juninas. É um espetinho, né? Um milho, uma delícia. Paçoca, né, filha? Que mais? Cachorro quente. Cada um tem seu quitute preferido, mas há algumas unanimidades. O produto mais vendido hoje é a paçoca, né? O doce de amendoim. O segundo produto é o milho de pipoca. Em média, as comidas típicas das festas juninas estão 9% mais caras do que no ano passado. A alta foi puxada principalmente pelo milho, base das principais receitas da festa, que subiu 27%. E o que é que explica isso? A gente ainda tem influência da guerra, né? Então a gente tem produtores como Estados Unidos, que tiveram problemas climáticos. Há uma perspectiva de que ao longo de 2023, com uma safra recorde aqui no Brasil, a tendência é desses preços acomodarem. Quando o assunto é decoração, a Lorena não perde tempo. Sou muito antecipada, compro logo, já aproveito, já aguardo, já vejo tudo para aproveitar os preços também, né? Nesta loja no centro de São Paulo, região da Rua 25 de Março, as festas juninas representam o terceiro maior lucro do ano, perdendo apenas para o Natal e a Páscoa. E olha, entrar no clima não sai muito caro não. Para comprar a gravata e o chapéu, eu gastei menos de R$20.
A gente está bem confiante, todos os fabricantes também bastante confiantes nessa data, porque afinal eu creio que é a primeira festa junina depois da pandemia, né? Então a gente está todo mundo bem esperançoso com essa data. E aqui na região também a gente está bem ansioso, viu, gente? Olha que legal, depois de 4 anos, vai ter o Arraiá no Parque para agitar São José dos Campos. Então, a partir desse final de semana, a entrada é sem custo algum, amiga. É isso, vai ter várias coisas, gente. Danças, comidinhas tradicionais de festa junina, com bastante coisa. São 60 barracas. Então, vai começar nessa sexta-feira, dia 2 de junho, vai até domingo, no Parque da Cidade. Vale a pena ir com toda a família. Perfeito. Viu? Agora a gente vai convidar o Douglas Cruz para vir aqui com a gente, passar uma das informações, que eu acredito que é a notícia mais comentada do dia de hoje, né, Douglas? Que foi destaque também pelo jornalismo da Band Vale FM. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você, Lucas, Águeda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Exatamente, o destaque do jornalismo da Band Vale nesta terça-feira não poderia ser outro, né? É a votação da prefeita de Ubatuba, a cassação, melhor dizendo, da prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal. Durante uma sessão que durou mais de 11 horas e acabou às 4 horas da manhã, os vereadores de Ubatuba, por 7-3, decidiram cassar o mandato da prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, por supostas irregularidades na contratação da merenda escolar. Essa votação aí, como eu disse, acabou por volta das 4 horas da manhã. A gente está vendo nas imagens que o plenário estava lotado. Houve também bate-boca entre vereadores, participantes. A Polícia Militar estava acompanhando tudo de perto para manter a ordem. E agora, com essa cassação, já está marcada para as 2 horas da tarde, logo mais. Daqui a pouquinho já vai acontecer a cerimônia de posse do então vice-prefeito, que agora vai ser prefeito, o senhor Márcio Gonçalves Maciel, do PSB, que assume como prefeito de Ubatuba no lugar de Flávia Pascoal, do PL. Nosso jornalismo entrou em contato com a Flávia Pascoal, que inclusive disse que vai recorrer dessa decisão dos vereadores de Ubatuba na Justiça, que está analisando o processo e vai recorrer de tudo na Justiça. É o grande destaque jornalístico do dia aqui na Band Vale FM. Band Vale FM que também fala da situação das estradas que cortam a nossa região. Assim como ontem, o trânsito segue tranquilo em grande parte das rodovias, mas os motoristas devem redobrar a atenção, principalmente as estradas que têm trecho de serra, porque pode ocorrer aí ocorrência de neblina e também de chuva leve, o que deixa a pista sinuosa, a pista molhada. O motorista deve redobrar a atenção, principalmente ao limite de velocidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, principalmente com essa previsão, né, de tempo instável que a gente tem visto na nossa região. Obrigada, viu, Douglas? Até amanhã. A gente volta daqui a pouquinho com mais notícias e a gente vai ver também o aluguel de galpões está crescendo. Pois é, gente. Quem não tem espaço para guardar está alugando um cantinho, seja isso para pessoal ou empresarial, e a gente já explica para vocês. E voltamos também com o assunto do dia. A gente está conversando sobre envelhecer bem, com saúde. Saúde no coração, mental, física. Não sai daí. De pós-graduação da Fundação Vale Paraibana de Ensino. E o assunto de hoje é gerontologia, que é uma ciência que estuda o envelhecimento da população. Vamos pensar um pouquinho nos maiores desafios que todo mundo tem aqui para envelhecer no nosso país? O maior desafio é o preconceito. E o homem, quando envelhece, ele é sempre mais bonito. Ai, meu Deus, é isso aí. O homem é sempre mais bonito, ele vai ficando grisalho, charmoso, né? É um charme. É verdade. E a mulher, ela tem um preconceito do envelhecimento e ainda do envelhecimento feminino. Então, o preconceito, o etarismo é muito forte, né? Que isso é o etarismo, é esse preconceito em relação ao envelhecimento, desqualificar a fala, achar que aquela pessoa já não tem conhecimento, não entender que ela, não só, porque às vezes fala assim, aquela pessoa, ela é muito importante porque ela tem experiência, ela tem história. Não, ela está viva ali, ela continua fazendo história, ela continua tendo experiências para trocar, e não só o que ela já passou, como se o tempo dela tivesse passado. Então, a maior questão mesmo é preconceito, é não valorizar a pessoa mais velha. Não entender que a pessoa mais velha está aí, está no mercado de trabalho, está na sociedade, está namorando, está amando, tem projetos, sonhos, erra, acerta, como qualquer um. É uma pessoa normal. Às vezes são os paradigmas ou os estereótipos, a gente começar a falar assim, todo idoso é bonzinho, ou todo idoso... Não, o idoso, se ele a vida inteira foi teimoso, ele vai continuar sendo teimoso. Às vezes é uma até característica... piora, viu, gente? Você acha que teimosia piora. Porque a
pessoa vai ficando talvez também mais autêntica, vai perdendo um pouco o freio inibitório, fala o que pensa, né? Então, isso são características normais. A gente às vezes passa a vida inteira guardando alguns pensamentos, algumas ideologias, e quando a pessoa chega mais velha, ela se liberta. Ela pensa o que, ela fala o que ela pensa. O que pensa mesmo. Né? Então, essa é o preconceito e do ponto de vista da longevidade, também um grande desafio ainda diz respeito à dependência, à falta de autonomia, que vem com algumas doenças que nós, não só no Brasil, mas que o mundo ainda está pesquisando, Alzheimer, as demências de uma forma geral, porque isso afeta muito a população idosa. Então, à medida que a saúde, né, as tecnologias, as pesquisas sobre essas doenças avançam, isso melhora a qualidade de vida da população. A longevidade, ela não é sinônimo de doença, mas às vezes ela vem acompanhada com algumas doenças e a gente precisa conhecer e talvez diagnosticar o quanto antes para começar a tratar certo, para aí viver melhor, ainda que com algumas situações, doenças, enfim. Uhum. Ô Pérola, na sua visão, como que a sociedade brasileira aceita o envelhecimento? O próprio envelhecimento, né? A gente está num caminho. Nós evoluímos enquanto sociedade e estamos nos percebendo nesse processo de envelhecimento. Porque nós tivemos uma época que até a política falava, Juscelino Kubitschek dizia assim, somos o país do futuro, o país de jovens. Não, nós somos o país de idosos, né? Então, uma das coisas que a sociedade tem uma certa dificuldade é de entender o envelhecimento como um processo natural. Da vida. Uhum. Né? Essa é uma grande questão. Então, nós ainda somos uma sociedade do anti-aging. Cremes, processos anti-envelhecimento, né? Sim. Então, você tem aí milhares de produtos, de procedimentos anti-envelhecimento ou contra o envelhecimento, sendo que a gente tem que ser pró-aging. Se a gente quer estar nessa sociedade, quer estar viva, a gente tem que ser pró-aging, a gente tem que entender que nós somos pró-envelhecimento, a favor dele, né? Que ele faz parte. Então, é ótimo que a gente está envelhecendo. Sim, a gente pode pensar, o que eu falo é o seguinte, não tem que ter ditadura. A mulher tem que pintar cabelo, não tem que pintar cabelo, tem que fazer botox, não tem que fazer. Ela faz se ela quiser, se ela quiser ela não faz, se ela quiser pintar ela pinta, se ela não quiser. Então assim, que todo mundo possa envelhecer à sua própria maneira, individualmente, com as suas características. Não existe um envelhecimento padrão, né? Existe, assim, uma tentativa de envelhecer bem, isso é ótimo. Eu acho que essa frase, essas duas palavras, envelhecer bem, deveria ser adotado no nosso dia a dia, então, né? Parar com essa coisa de, vou fazer o Botox, porque eu faço toxina botulínica desde os 32, eu tô com 41. Por quê? Porque eu não quero que o meu rosto fique muito envelhecido. Na verdade, não. Porque eu quero envelhecer bem. A gente precisa transformar as nossas frases no dia a dia. E eu sei que a gente está num momento em que a gente está fazendo isso em várias áreas, né? E que muitas vezes as pessoas pensam que é um mimimi. Mas não, na verdade a gente precisa repensar a maneira que a gente conversa e fala para não ofender o próximo, mas acho que a gente mesmo. Porque todo mundo vai envelhecer e a gente quer envelhecer bem. Então que a gente aprenda a envelhecer bem e isso vai transformar até a nossa cabeça e evitar problemas como saúde mental. Porque existe uma cobrança. Eu vou dizer isso mais para as mulheres que você falou, eu acho isso muito injusto. A gente não vê mulher envelhecendo na televisão. E quando tem, o quê? São poucas, não é verdade? Permitir-se ficar com os cabelos brancos, né? Envelhecendo mesmo na frente. Vou dar um exemplo aqui da Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga é uma senhora. Sim. Eu sou fã dela. Para mim é uma das melhores, se não for a melhor apresentadora que a gente tem hoje na televisão. E ela está envelhecendo bem na televisão, né? Então a gente precisa de exemplos. Poucas, e né? que bom. Que está sendo representada. Não que ela não faça procedimento estético nem nada, gente. Não é isso que a gente está falando, né? Ela pode faz. Fazer. Claro, pode envelhecer bem, pode né? fazer mesmo o procedimento, fazendo. se sente bem com isso. Certeza. Não tem que ser obrigada a fazer. A questão é quando alguém não faz, né? E fala assim, nossa, mas por que você não faz? Deveria fazer. Eu acho que é muito essa questão de entender como a Europa, né? O Brasil, ele envelheceu em 2 décadas o que a França levou 2 séculos. Então, a França se adaptou ao envelhecimento 200 anos. A gente fez a mesma transição em 20. Então, é normal que a gente tenha mais dificuldade, porque pouco tempo,
Há pouco tempo para assimilar essa longevidade. Mas a questão é que na Europa, cada um envelhece à sua maneira. Com a roupa que se sente bem. Não, e a visão uma mulher quer usar saia, usa. É muito diferente. Quer usar biquíni, usa. O homem também. Sim. Então, entender o envelhecimento como um processo individual. Primeiro. Depois a gente pode tentar falar sobre a questão do mercado de trabalho. Boa. Né? Porque você falou sobre a Europa e a gente acaba observando em mercados, em qualquer lugar de comércio, pessoas mais velhas trabalhando. Sim. Eles são incentivados, né, a fazer isso. É incrível. Aqui no Brasil, acho que a gente está engatinhando muito nesse processo, né, amigo? Às vezes não dão nem oportunidade. E quando dão é subemprego, às vezes. Sim, que não vai ser questão visto, porque não quer que seja a cara da empresa, né? Algo a se pensar, a gente já volta nisso então. Perfeito. Bom, vamos falar então sobre a questão do aluguel, né, de espaços usados como depósitos, não para de crescer. Gente, pois é, são galpões que estão cada vez mais procurados para quem não tem espaço em casa para guardar tanta coisa. Guitarra, bateria, caixas de som. Os instrumentos do Ricardo não cabem na casa dele. O jeito foi alugar um depósito. Minha filha tá morando comigo, então assim, ou era o equipamento ou era ela. Então o equipamento veio para cá. Guardar tudo o que precisa alugando um box como esse em um galpão tem sido cada vez mais comum no Brasil. De acordo com a Associação do Setor, o crescimento foi de 24% no último trimestre de 2022, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Crescimento que se mantém desde 2020, quando o país tinha 81 mil desses espaços e saltou para 147 mil no ano seguinte. Em 2022, eram 171 mil. No ano passado, essa empresa cresceu 35%. Hoje, eles estão em 3 estados e no Distrito Federal. A partir do momento que eu tenho apartamentos menores, eu preciso de mais espaço para a extensão da minha casa, né? Conforme as pessoas vão mudando a sua forma, né, de estilo de vida, seu comportamento, sua forma de viver, eles vão nos procurando para outros usos também. Os depósitos também são usados para abrigar mercadorias. A Anaíli tem uma loja online e usa o espaço como estoque e como escritório. É completamente viável para a gente utilizar o nosso escritório aqui, porque a gente já está próximo dos produtos, a gente trouxe uma mesa, impressora, computador, então o nosso escritório é aqui. Ai, que legal. Ó, bacana, né? A tendência mesmo. Chique. Cada vez mais os apartamentos pequenininhos, a gente tem que colocar tudo aonde, né? Só não pode guardar muita coisa, gente, que aí já é acumular. Né, Ó, quem já tá aqui, Lana Moraes, para falar pra gente alguns destaques da web. Eu sei que um deles tem a ver com uma atriz que tava um tanto raivosa, me parece. Que será? Não foi Era bem raiva isso. ou brincadeira? Não. Mas soou como raiva, né? Pareceu. Nossa, Quem a nunca, imagem. Né? Quem nunca quis aquilo, gente? Meu Deus, a imagem é incrível. Do que a gente tá falando? A gente tá falando da atriz Jane Fonda, de 85 anos, que fez o filme da sogra, sabe? Que ela perturbava a Jennifer Lopez. Pois é, ela surpreendeu a plateia do Festival de Cinema de Cannes, que aconteceu neste final de semana. Sabe o que ela fez, pessoal? Que tá em casa, tá vendo as imagens, né? A atriz jogou um prêmio, né? A parte do prêmio na cabeça da diretora Justine Triad, no momento em que ela apresentava a entrega da Palma de Ouro, né? Quem tá vendo as imagens é até engraçado. A premiação elege o filme vencedor do evento da Riviera Francesa. Então, o fato aconteceu quando a cineasta premiada por Anatomy of Fall acidentalmente esqueceu o pergaminho no pódio após fazer o seu discurso de agradecimento, né? Então a Jane Fonda, que era a convidada de honra da noite, tentou chamar, né? Chegou perto, tocou suas costas, mas ela não conseguiu alcançar a francesa e acabou não percebendo, né? Então a atriz resolveu pegar o pergaminho, o certificado e jogar na cabeça dela. E o pior, ela não percebeu e continuou andando. O que foi pior ainda. Pois é, o pergaminho caiu no chão, a cena hilária, né? Que a gente tá acompanhando, tá bombando nas redes sociais. Eu acho que tem a ver com o assunto de hoje, que a gente falou que a pessoa chega numa idade que ela faz o que quer, entendeu? Ah, bem, não tem um filtro. boa colocação. Então a Jane Fonda, sendo a Jane Fonda, eu vou ser sincero, eu não acho legal você pegar um negócio lá e jogar na cabeça do outro. Entendeu? Mas ela não tá nem aí com nem nada, aí, gente. Foi né? que foi. Não, pensa, foi, pede pra alguém entregar. Não, peraí, eu vou jogar que eu acho que eu alcanço. Não, e acertou o alvo, né? Que bom. Nossa, acertou talvez ela poderia tentar mirar, acertar um outro colega e tal. Acabou de vir. Olha que imagem, que legal. Cara de pau corajosa, viu? Acabou de vir, maravilhosa. Bom, tem outro assunto também que tá bombando nas esse redes não é sociais. tão bom, né? É, uma coisa que não chega a ser novidade, porque já aconteceu em outras vezes, né? Bom, a gente tá falando do quê? Do Luan Santana, que terminou o noivado dele depois de 2 anos de relacionamento e 1 ano e meio de noivado com a influenciadora Isabela Cunha. O Luan Santana tá solteiro de novo, então, gente. Pois é.
Vale lembrar que o sertanejo já foi noivo antes, por isso que eu falei, né? Um ano antes de engatar esse namoro com a Isabela, o Luan Santana manteve um relacionamento de 12 anos com a Jade Magalhães, sendo os 2 anos finais como noivos, né? Então a Isabela é mineira, estudante de moda e modelo. E como que eles se conheceram? Um cabeleireiro, que é amigo do Luan Santana, publicou um vídeo dela com uma transformação. Aí o sertanejo se interessou, começou a seguir a Isabela nas redes sociais e eles começaram a se encontrar, né? Então aí começaram a namorar. No Twitter, os internautas até comentaram o fim do noivado do Luan Santana. Diz que em um dos comentários falou assim: nossa, o Luan Santana adora terminar o noivado, né? E alguns ainda brincaram que esse término de namoro pode render boas canções pro músico, já que é assim que eles lançam músicas, né? Eles com sentimento, ele com as vai estar realidades aqui da vida sábado, deles. viu, gente? Sábado ele vai estar aqui. Se alguém quiser, de repente, tentar alguma coisa, né? Jogar alguma coisa no palco, de É, repente tentar vai que acertar dá, ele. vai que corre, Eu né? não, Vai que se dá for certo. minha amiga, eu não recomendo. Minha amiga mulher fala assim, não vai não. Deixa quieto. Deixa pra lá. Vai chegar na etapa do noivado e pode terminar. Parou ali. Mas é algo assim, estranhar, né? Porque com 2 ele desmanchou. 12 anos não casou, E ninguém não vai casar, comentou né, gente? por que foi, o Não, que ainda aconteceu, o as motivo redes sociais desse oficiais término. não falaram É nada. ele, né? O único ponto em comum dos dois é ele. É então, ele. né? Vamos ver. Namoros onde que tá- longos e términos. Onde que tá a situação, o probleminha O nessa problema é de situação? quem será, né? Fica pensando nisso, você em casa também. Lana, obrigado, viu? Imagina. Hoje a gente tá bem fofoqueiro, né, gente? Então, Maria Fifi. Adorei as 2 notícias. Gostei mesmo, viu? Amanhã a gente tem mais, Tá com bem. certeza, né? Bom, a gente volta daqui a pouquinho com uma notícia super boa, porque, gente, super safra de cana-de-açúcar deve segurar os preços dos combustíveis nos postos. Já já a gente vai te contar mais e também falando sobre gerontologia hoje aqui no Falando Nisso. Até já. Estamos de volta com essa notícia que pode ser boa para o bolso, né, gente? Super safra de cana-de-açúcar deve ajudar a segurar os preços dos combustíveis aí dos postos. É isso. O bolso do consumidor com certeza vai agradecer. Só nos primeiros 15 dias de maio, a produção de açúcar no Brasil passou de 2,5 milhões de toneladas, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O etanol anidro, que é misturado à gasolina, avançou 40%. O volume de álcool hidratado usado como combustível nos veículos, com a demanda estável, teve um aumento de mais de 1%. Resultados que tiveram ajuda do clima mais seco, que deu agilidade à colheita e favoreceu a moagem. Esse crescimento na produção do etanol e do açúcar é um prenúncio positivo para a economia. Se esse ritmo permanecer, os especialistas acreditam que os preços vão ser pressionados para baixo e, com isso, ajudam a reduzir a inflação. Esse efeito eu acho que vai ser percebido nos índices de inflação nos próximos 30 a 60 dias. E esse consumo local fazem com que esses recursos fiquem dentro do país, gerem emprego, gerem economia circular. A última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo apontou redução de quase 4% no preço médio do litro do álcool nos postos do país. Você pagou menos no combustível, você sente o quê? Um alívio. Um alívio. Só no seu bolso? No de todo mundo. Até para Lourdes, que nem tem carro. É bom para todos, né? Caindo o preço do combustível, vai cair várias coisas, vai baixar as coisas. Tanto o etanol quanto o açúcar contribuem para que a balança comercial brasileira feche no positivo. O açúcar produzido aqui dá para o consumo interno e sobra muito para exportar. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo. O último reajuste de etanol na nossa região já faz quase um ano. Foi em julho do ano passado e os consumidores viram o preço cair cerca de 30 centavos por litro, amigo. Pois é, e há quase 2 semanas a Petrobras anunciou essa queda nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para os fornecedores. Mas parte da população só vai acreditar mesmo vendo o preço mais barato na prática. Voltar aqui para o nosso assunto de hoje, a gente está conversando sobre gerontologia, a Pérola trazendo informações para a gente. Falamos sobre mercado de trabalho, como ele muitas vezes é injusto com quem está aí na terceira idade, né, Pérola? Que dicas que você dá para quem está assistindo a gente e está percebendo essa injustiça? Eu vejo que o mercado está se movimentando no sentido de ser mais inclusivo, tanto para novos trabalhos como para pensar em equipes. Às vezes você tem uma pessoa dentro da sua equipe mais velha, tem que entender que aquele conhecimento ele vem para somar e que a mesma dificuldade, porque às vezes o idoso ele tem uma dificuldade com a tecnologia, né? Com acesso.
todo mundo tem. Sim. Dependendo, nós somos de gerações diferentes, isso é normal. Meu filho entende mais do que eu e assim por diante. Mas nós podemos conviver. Nós podemos conviver, viver muito bem em conjunto e é uma troca, não é, de valores, de informações, de pensamentos, princípios, isso é que tem que ser colocado. Então não é pensar que aquele que está mais velho, ele de alguma forma ele está superado. Não está superado não, ele faz parte do mercado e ele está aí para isso. E as empresas que já perceberam esse mercado de trabalho e essa mão de obra que às vezes é super qualificada, estão na frente. Outros países já fizeram isso, já perceberam esse mercado e estão trazendo para grandes cargos, para cargos de liderança, pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas têm algumas características muito interessantes para lidar, inclusive, com ansiedade, com pressão do mercado. Então, isso pode ser muito interessante, valorizar essa mão de obra. Legal, Pérola. A gente agradece, então, a sua participação no Falando Nisso. Foi ótimo, né? Foi mesmo. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso convidado? Amanhã tem mais Falando Nisso. Fala, pessoal, tudo bem? Tati Giaconelli aqui para te fazer um convite muito especial. Nessa quarta-feira eu estarei no programa Falando Nisso na Band para conversar com você sobre publicação de livros. Você já pensou em escrever e publicar o seu livro? Se não pensou, comece a pensar, que eu te garanto que é um ótimo negócio. Te espero na quarta-feira. Olha que legal, tem até a ver com o assunto de hoje, porque muitas vezes a pessoa chega na terceira idade e fala: vou escrever um livro sobre a minha vida, né, Pérola? Sim, com tantos olha que legal, com tanta coisa porque boa. a experiência, né? É verdade. Mas olha que legal, então tem a ver dica. com o assunto de hoje também. Então, e para você que de repente também tem algum assunto que domina, ou gosta de escrever romances, amanhã vai ser um programa bem interessante e diferente. Primeira vez que a gente vai falar desse assunto em 18 anos do programa. Olha que incrível. Vai ser muito bom. Você pode participar mandando sua pergunta também, tá? Para o 99716 7989. Uma boa tarde, a gente vai se ver amanhã, com certeza. Obrigado pela companhia de vocês, gente. Deus abençoe muito você, a sua tarde. Amanhã a gente está aqui ao vivo para conversar com você e receber sua participação também. Beijo forte. Tchau, tchau.